Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também não esquece no final do vídeo de me mandar lá no meu e-mail uma história bizarra, sobrenatural ou aterrorizante que tenha acontecido com você para eu contar lá no TikTok. E além disso, também corre lá para você conhecer o site da caneca que você pode estar adquirindo, a caneca personalizada aqui do canal que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá nas fotos, eu tenho certeza que você vai adorar e pode adquirir sem medo pra gente beber aqui, nosso chocolate quente enquanto assiste os vídeos aqui do canal Way Campus. Então é isso, gente, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Tabata Fabiana Crespilho da Rosa tinha 6 anos na época do caso e vivia na cidade de Umuarama, no estado do Paraná. A Tabata vivia em um bairro chamado Jardim Colibre, juntamente com a sua mãe, Fernanda Crespilho, seu padrasto William e seus 2 irmãos, um mais novo, que era recém-nascido na época, e um mais velho, de 13 anos. Até acontecer a separação dos pais da Tabata, ela vivia em Balneário Camboriú, onde ela nasceu, mas quando ela completou 3 anos, os seus pais se separaram e a sua mãe levou ela para viver em Umuarama, onde conheceu o seu padrasto William e teve, mais um filho. Apesar da distância, a menina tinha um ótimo relacionamento com o pai, eles conversavam quase todos os dias, eram muito apegados um ao outro, e o pai dela relata que, com o seu jeito doce e amável, a Tabata ensinava muitas pessoas ao seu redor. Os professores e funcionários da escola onde a menina estudava também disseram que ela era uma garota extremamente querida por todos, era muito meiga e tinha um ótimo convívio com os seus colegas de classe. A sua família também descreveu a menina como muito inteligente, ela gostava muito de ir à escola, principalmente quando ela tinha aulas de educação física, que eram todas as terças, e ela também gostava muito de brincar, era carinhosa, humilde, sempre dividia os seus brinquedos com os seus coleguinhas e era muito apegada à sua família. Na época que aconteceu o caso, a mãe da Tabata, a Fernanda, trabalhava como costureira e o seu padrasto, William, era pedreiro. Além disso, como eu disse, a Tabata tinha um irmão recém-nascido, a mãe dela tinha acabado de dar à luz há menos de um mês, o que estava impossibilitando ela de levar a Tabata até a escola. Sendo assim, nessa época, quem estava responsável por levar e buscar a menina todos os dias era o seu irmão mais velho, de 13 anos. A escola municipal Rui Barbosa, onde a Tabata estudava, ficava a apenas alguns metros ali da casa dela, poucos quarteirões, cerca de 10 minutos de caminhada, e o bairro também onde eles moravam era considerado um local muito tranquilo e seguro pelos moradores da região. Tanto é que algumas vezes o irmão da Tabata nem chegava a buscar ela de fato no portão da escola e ficava esperando ela ali na esquina para os dois se encontrarem e irem juntos para casa. Em 26 de setembro de 2017, uma terça-feira, o dia da família começou como qualquer outro dia. Todos se levantaram cedo, o padrasto da Tabata foi trabalhar como ele sempre fazia, a mãe preparou o café da manhã para os filhos e assim eles seguiram a sua manhã tranquilamente. Como a mãe precisava ficar cuidando do filho recém-nascido, como eu mencionei antes, ela mais uma vez pediu para o filho mais velho levar a irmã para a escola naquele dia depois do almoço, já que a Tabata estudava à tarde. O filho então concordou porque ele já estava habituado, eles almoçaram, se arrumaram e foram para a escola. Em entrevista, a Fernanda contou que naquele dia a filha não estava com fome, porém mesmo assim ela almoçou direitinho porque ela disse que naquele dia ela teria sua aula preferida de educação física, então ela iria comer para ter bastante energia para as atividades da aula. Os 2 irmãos almoçaram então e seguiram a caminho da escola. O irmão da Tabata conta que no trajeto a irmã insistia bastante para que ele deixasse ela ir sozinha, porque ela já sabia qual era o trajeto e queria se sentir independente.
A Tabata já tinha feito esse pedido para o irmão outras vezes antes, mas ele nunca tinha permitido que ela fizesse esse caminho sozinha. Naquele dia, então, quando os dois estavam a alguns metros do portão da entrada da escola, mais ou menos a um quarteirão de distância, o irmão mais velho resolveu finalmente permitir que a Tabata terminasse o caminho sozinha até a escola. A Tabata e o irmão se despediram então e ela seguiu em direção ao colégio, enquanto o seu irmão voltou para casa sem conferir se de fato ela seguiu o caminho correto. Quando deu o horário da saída dos alunos, por volta de 5 horas da tarde, uma vizinha da família que costumava buscar a Tabata às vezes na escola como um favor para Fernanda, foi até a escola para buscar tanto a Tabata quanto os filhos dela, que também estudavam ali. Porém, quando o sinal tocou, os filhos dela saíram, mas a Tabata não saiu. A moça esperou um pouco, pensando que a menina poderia ter se atrasado na saída por algum motivo, mas o tempo foi se passando e não tinha nenhum sinal da Tabata. Depois de alguns minutos, a moça resolveu então entrar na escola para checar o que tinha acontecido, porém ela foi informada pelos professores que a Tabata não tinha ido à escola aquele dia. Eles ainda disseram que quase ligaram para a mãe da menina para perguntar o que tinha acontecido, porque ela quase nunca faltava, mas eles acabaram não fazendo essa ligação. A vizinha então imaginou que a Tabata não teria ido para a aula por algum motivo, foi embora para sua casa e não avisou nada para Fernanda, a mãe da Tabata. Quando foi por volta de 5h30, então, a Fernanda percebeu que a vizinha já tinha voltado para casa com os filhos dela, mas a Tabata não tinha chegado em casa. Então ela pediu para o irmão mais velho da Tabata mais uma vez ir até a escola para ver o que tinha acontecido, porém quando ele chegou ao local, a escola já estava fechada. Com essa notícia, a Fernanda perguntou então para a vizinha sobre a Tabata e ela contou aquela história de que a Tabata não tinha ido à escola. A Fernanda questionou então o filho se ele não tinha levado a irmã para a escola. Ele disse que sim e contou que tinha deixado ela na esquina, cerca de 50 metros do portão. Como a Tabata era muito pequena e não tinha nenhum costume de andar sozinha pelas ruas da cidade, essa notícia foi extremamente preocupante para sua mãe, que imediatamente começou a procurar por ela em toda a região próximo da escola. Conforme o tempo passava e nenhum sinal da Tabata era encontrado, a notícia foi se espalhando e mais voluntários começaram a ajudar nas buscas. Quase que imediatamente também, depois de saber do desaparecimento da filha, a Fernanda já fez o boletim de ocorrência na delegacia e as buscas oficiais começaram. Os locais de buscas foram ampliados, os lugares que já tinham sido vistos foram verificados novamente, porém mesmo assim nenhum sinal da menina foi encontrado. Os policiais verificaram toda a região da escola, verificaram também todo o percurso que os irmãos fizeram, porque a Tabata poderia, ter voltado ou se perdido pelo caminho. Eles também checaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos e residências que ficavam ali no percurso. Naquela mesma noite eles conseguiram verificar algumas imagens que mostravam ali os irmãos caminhando, mas não conseguiram todas as imagens de todos os estabelecimentos, porque naquele horário já estava de noite e muitos estabelecimentos já estavam fechados. Durante toda aquela noite, então, vários amigos, professores e pessoas ali da região se disponibilizaram para procurar pela menina a noite inteira e, perguntaram ali também várias pessoas pelo trajeto se alguém tinha visto a menina, mas todos alegavam não ter visto a Tabata. A mãe da Tabata nesse momento já estava completamente desesperada, é claro, e ela ainda por cima não podia fazer muita coisa e ajudar muito nas buscas, porque ela tinha o filho recém-nascido para cuidar e além disso também ela tinha passado por cirurgias recentemente e ela precisava ficar em repouso, então ela contou que tudo o que ela conseguiu fazer foi ficar sentada a noite inteira na frente de sua casa, esperando a filha voltar e sem conseguir dormir. No dia seguinte, os policiais conseguiram mais imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos que agora estavam abertos e então finalmente eles conseguiram encontrar a última imagem que era possível ver a Tabata junto com o seu irmão. Nas imagens dá para ver o momento que o irmão da Tabata se despede dela próximo a uma padaria ali perto da escola e ela então segue o resto do caminho sozinha.
Após isso, a Tabata também foi vista caminhando sozinha em outra rua, que já não era em direção à escola, e não dá para saber se nesse momento ela caminhou para essa outra rua porque ela se perdeu e não virou na rua que ela deveria, né, para chegar à escola, ou se ela seguiu em frente porque alguma pessoa teria chamado a menina de longe. Nas imagens, que não são muito nítidas, é possível ver a menina conversando também com alguém que a pega no colo, e nesse momento um carro branco, que nas imagens parecia ser do modelo Gol quadrado, chega ao local e essa pessoa que estava com a Tabata caminha em direção ao veículo. Depois disso, a menina não foi mais vista. Como não foi possível identificar quem estava segurando a Tabata no colo aquele dia e nem qual era a placa do veículo pelas primeiras imagens analisadas, os policiais decidiram buscar registros de câmeras de segurança em locais pelos quais o carro poderia ter passado anteriormente. Após essa investigação mais ampla, então, foi possível encontrar imagens claras que mostravam o mesmo carro de perto. Com isso, os policiais conseguiram identificar a placa do veículo e logo encontraram um suspeito. O suspeito era um homem de 30 anos chamado Eduardo Leonildo da Silva, e quando interrogado pela primeira vez, ele afirmou que era ele sim que conversava com a menina e que tinha pegado ela no colo, mas ele disse que teria sido outra pessoa que tinha levado a Tabata ali naquele carro e ele não sabia para onde e nem o que essa pessoa teria feito com a Tabata. É importante destacar que alguns noticiários contam essa parte da história de maneiras diferentes, dificultando um pouco o entendimento do que realmente aconteceu naquele dia. Contudo, fica claro que um homem estava com a garota no colo, em seguida o carro branco chega e esse homem entra no carro com a Tabata, dando a entender que mais uma pessoa estava envolvida no caso e seria essa pessoa que chega dirigindo o carro nas imagens. Depois que o Eduardo deu aquela versão de que ele tinha sim pegado a Tabata no colo, mas tinha entregado ela para outra pessoa e essa outra pessoa teria levado ela no carro, os policiais não acreditaram muito nessa versão dele porque ia contra o que eles viram ali nas imagens de câmeras de segurança, então eles continuaram pressionando até que o homem contou outra versão do caso, confessando que tinha sequestrado a Tabata e ainda disse que tinha agido sozinho. Porém, ele negou que tivesse abusado sexualmente da menina ou até mesmo tirado a vida dela e disse que na verdade ela ainda estava viva e que levaria os policiais até onde a menina poderia ser encontrada. Chegando no local, era um canavial próximo à BR-489, mas infelizmente quando os policiais chegaram lá, eles perceberam que o Eduardo tinha mentido, isso porque a Tabata já estava sem vida e estava inclusive enterrada. A menina estava enterrada de ponta cabeça em uma cova rasa, com os pés e mãos amarrados, com sinais claros de estrangulamento e também violência sexual. O delegado responsável pelo caso, Osnildo Carneiro Lemes, deu um relato emocionante sobre o ocorrido e, segundo ele contou, a equipe toda ali de policiais se emocionou bastante ao encontrar o corpo da menina. O caso então parecia resolvido, né? O Eduardo teria sequestrado a menina, cometido ali a violência sexual e tirado a vida dela, mas ainda restavam algumas dúvidas se havia ou não outro suspeito envolvido em tudo isso, por conta das imagens de segurança que mostram que provavelmente outra pessoa estava dirigindo o veículo no momento do sequestro. O delegado contou, então, que o Eduardo não quis dar detalhes sobre o que realmente aconteceu, por mais que ele tenha sido pressionado, ele disse que estava sob o efeito de álcool e que não se lembrava de muita coisa. Pela falta de detalhes, então, sobre o ocorrido, o promotor de justiça solicitou que novas perícias fossem feitas no veículo do criminoso, porém não foram encontradas digitais ou pistas que pudessem levar a um segundo suspeito. A polícia ainda descobriu que provavelmente o Eduardo já estava planejando todo esse crime há alguns dias, isso porque ele já vinha observando a Tabata e o seu irmão nos dias anteriores.
Ele abordou ali os dois irmãos algumas vezes nos dias anteriores a caminho da escola, oferecendo água para eles em dias de calor. E nessas ocasiões ele também falava para o irmão mais velho da Tabata deixar ela ir sozinha para a escola, porém o garoto nunca tinha contado isso para a mãe. A notícia de como a Tabata perdeu a vida também se espalhou rapidamente pela população de Umuarama, que logo iniciou uma manifestação em frente à delegacia de polícia, acusando as autoridades de protegerem o criminoso. Durante a manifestação, várias pessoas acabaram destruindo ali toda a fachada da delegacia e também queimaram pelo menos 8 carros, incluindo veículos da polícia. A intenção das pessoas durante essa manifestação era entrar na delegacia e linchar o Eduardo, mas isso não foi possível. Após 2 dias na delegacia de Umuarama, por medidas de segurança, o preso foi transferido para uma penitenciária da região metropolitana de Curitiba. A Tabata teve o seu funeral na cidade de Balneário Camboriú, onde ela nasceu e também onde ela sempre fazia suas festas de aniversário, e além disso, o funeral comoveu também muitas pessoas e foi enfeitado com personagens do desenho preferido da menina. Durante o sepultamento, muito emocionada, a Fernanda, mãe da menina, deu uma declaração dizendo: "Acabei de enterrar minha filha. Eu não consigo descrever a dor que estou sentindo, mas quero mandar uma mensagem para todos que estão vivendo essa tragédia comigo. Vocês passaram a fazer parte da minha família. Sou muito grata pela solidariedade de todos." A mãe também falou sobre o assassino da filha, dizendo: "Enquanto dava o depoimento na delegacia, ele olhou bem no fundo dos meus olhos e disse que não tinha matado minha filha, que ela estava viva. Naquele momento, eu acreditei nele e tive esperanças. Ele é um monstro. Como pode alguém ser tão mau assim? Meu Deus, ele violentou minha filha e matou ela estrangulada. E minutos depois, foi visto comprando cerveja e marmita, como se nada tivesse acontecido. O que minha filha fez para merecer isso? Ele não acabou só com a vida dela. Ele destruiu a vida de toda a minha família." Em 15 de outubro de 2020, o Eduardo foi julgado no Tribunal do Júri na cidade de Cascavel, a 160 quilômetros de Umuarama, e ele foi condenado como único envolvido no crime e sentenciado a 41 anos e 1 mês de prisão. No julgamento do rapaz, ele não demonstrou qualquer tipo de compaixão pela vítima e confessou finalmente ter matado e enterrado a menina, porém continuou negando o estupro. Foi o seu advogado de defesa quem o convenceu a confessar o crime para que a sua pena fosse menor. Outros delitos parecidos já tinham sido cometidos pelo Eduardo. Em 2008, o rapaz violou uma menina em Francisco Beltrão. Posteriormente, em 2010, ele tirou a vida de uma namorada de apenas 15 anos a tijoladas e escondeu o corpo. Como resultado por esse crime, ele recebeu uma sentença de apenas 6 anos em regime semiaberto. Em Umuarama, outra vítima também reconheceu o rapaz e o acusou de abuso sexual que teria ocorrido apenas 20 dias antes do crime contra a Tabata. Após o ocorrido, a mãe da Tabata se mudou para uma casa doada por uma empresa da cidade e ela também relatou que ficou com sequelas e problemas psicológicos que atrapalharam toda a sua vida. O filho mais velho, também que acompanhava a irmã no dia que tudo aconteceu, resolveu ir morar com o pai em outra cidade depois de toda essa tragédia. Até hoje, muitas pessoas têm dúvidas se realmente o Eduardo foi o único envolvido nesse crime ou se mais alguém participou de toda essa brutalidade e até hoje segue livre sem nenhum tipo de punição. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.